Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou o Lucas e você está no 5º episódio da playlist onde a gente aprende a programar do absoluto zero o jogo do Flappy Bird. Nesse vídeo a gente vai aprender como fazer o sistema de pontuação. Quando o pássaro ele passa por um bloco, a gente vai somar na variável de pontuação, ok? Então a gente vai aprender a fazer isso nesse vídeo, beleza? Então, fiz um desenho aqui, ó, para a gente tentar entender como funciona o sistema de pontuação. Esse cara aqui é o bloco, né? Então, aqui a gente vai dividir em 3 partes o nosso bloco: o início, o meio e o fim. Então, a gente vai pegar a posição do eixo X do meu bloco para saber quando que é o início, o meio e o fim. Com base nessas medidas, a gente vai conseguir somar a variável pontuação quando o nosso pássaro passar do final do bloco. Então, a gente vai dividir cada bloco em 3 partes. São 2 blocos, o superior e o inferior. A gente pode usar somente um, né? Precisamos fazer dos dois, porque eles estão na mesma coordenada em X, então eles estão em paralelo. A gente pegando um desses blocos, quando o nosso objeto do pássaro ele passa pelo canto final aqui do nosso bloco, a gente incrementa essa variável pontuação. Então a gente vai fazer isso para cada bloco e a nossa pontuação vai sendo incrementada. Beleza? Então vamos começar. A primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser criar uma variável chamada de pontuação. E ela vai iniciar em 0, porque quando inicia o jogo, a pontuação do jogador é 0, né? Outra coisa que eu vou precisar fazer aqui vai ser configurar as fontes, né? Então eu vou inicializar o módulo de fontes aqui do Pygame. Então pygame.font.init. E eu vou criar a minha variável que vai armazenar o tipo da fonte e o tamanho da fonte. Então eu vou utilizar pygame.font.sysfont, porque a gente não vai usar uma fonte externa nesse caso, a gente vai usar uma fonte do próprio Pygame. Então por isso eu utilizei sysfont. Aí existem várias fontes, a que a gente vai utilizar é a Segoy, que ficou legal aqui no nosso jogo. E depois a gente precisa passar o tamanho da fonte, que vai ser 26, ok? Então criamos a nossa variável pontuação e inicializamos aqui as configurações de fonte com o tipo da fonte e o tamanho da fonte, ok? Agora a gente vai aqui para a nossa classe do bloco e nós vamos escrever mais algumas coisas aqui referentes ao sistema de pontuação, beleza? A gente não vai precisar criar uma classe específica só para pontuação, porque ela está atrelada ao nosso objeto do bloco. Então a gente pode escrever toda a lógica da pontuação na classe do bloco, beleza? Então a primeira coisa, no construtor do meu bloco, eu vou passar mais um argumento. Eu vou dizer o tipo do bloco. O que seria o tipo do bloco? Se é o bloco superior ou o bloco inferior. Beleza? Então eu vou precisar dessa diferenciação para a hora que a gente for calcular a nossa pontuação. É porque eu vou utilizar somente um desses blocos. No caso, o que a gente vai utilizar aqui vai ser o bloco inferior, ok? Então eu vou criar a variável self.tipobloco, vai receber tipo bloco. Então a nossa pontuação a gente vai estar nos baseando aqui na variável tipo bloco, que vai ser o bloco inferior. Então nós vamos calcular ela em relação ao bloco inferior, né? Eu não disse isso ainda no código, né? Não escrevi isso ainda, mas a gente vai escrever agora. Então, como eu tenho uma variável pontuação aqui que ela é global, né? Ela está fora das classes do jogo, né? Ela está na indentação aqui principal do jogo, e eu quero modificar essa variável dentro de uma função aqui, que está dentro de uma classe, e eu quero alterar o valor dessa variável em todos os locais do meu código, né? Para isso, o que eu vou fazer?
vou vir aqui no método update do meu bloco e vou criar essa variável pontuação, definir como ela global. Quando eu coloco esse global, quer dizer que as alterações que eu fizer nela dentro dessa função vão ser alteradas em todo o restante do código, que é o que eu quero, ok? Agora eu vou verificar se self.tipo do bloco for igual a inferior, aí a gente vai utilizar o sistema de pontuação, ok? Bom, vamos parar para pensar um pouquinho. O sistema de pontuação, ele vai se basear nas coordenadas do bloco e nas coordenadas do pássaro. A gente tem que pegar a posição atual do pássaro. Mas em qual eixo que a gente vai pegar a posição do pássaro? Então eu vou voltar aqui no Paint. Esse cara aqui é o pássaro, né? A gente tem lá o objeto rect, que é o retângulo invisível que fica ao redor dele. A gente vai querer pegar a posição do pássaro no eixo X, né, pessoal? Porque como o nosso pássaro ele se movimenta somente no eixo Y, não faz sentido a gente calcular a pontuação com base no eixo Y. Por quê? Com base na posição X do pássaro em relação à posição do bloco que vai estar se movimentando, é que a gente quer calcular a pontuação, beleza? Então a posição X é a posição horizontal aqui. Então vamos lá. A gente vai pegar então se a posição self, ou melhor, se a posição inicial do pássaro, que foi a variável que a gente criou aqui em cima, né? Posição inicial do pássaro, então a gente tem a posição inicial em X e em Y. Eu quero pegar só em X. Então como nesta tupla aqui a posição em X é a primeira posição, eu vou pegar aqui a posição de índice 0, ok? Se a posição no eixo X for maior que quem? Eu quero pegar se é maior que o meu início aqui do meu bloco. Então eu quero pegar o canto superior esquerdo do meu bloco. Então eu vou pegar self.rect.top left. Aqui eu vou estar capturando o canto superior esquerdo do bloco. Então se for maior, quer dizer que o canto superior esquerdo do bloco ele já está nesse local aqui. Então a gente já vai ter uma posição aqui alterada, né? O pássaro já vai estar passando entre o bloco, porque o canto superior esquerdo já é menor que a posição X do pássaro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar mais 3 variáveis aqui no meu construtor que vão simbolizar a posição que o pássaro está em relação ao bloco. Eu vou chamar essas variáveis de início, meio e fim. Elas vão iniciar em false, porque inicialmente o pássaro ele não está passando por nenhum bloco. E conforme estas posições que a gente vai verificando as condições aqui, eu vou alterando os valores delas. Então eu vou criar self.início. Eu vou ter self.meio e eu vou ter self.fim. Todas iniciam em false. Então, false, false e false. Ok? Vou ter 3 variáveis false aqui. Então, se a posição do pássaro for maior que o canto superior esquerdo, quer dizer que eu já passei do início do meu bloco. Então, eu vou colocar que self.início vai ser verdadeiro. Ok? Então aqui eu habilitei a minha variável de início. Agora eu tenho que habilitar uma condição que corresponda à minha variável do meio, né? Então a condição responsável pela variável do meio vai ser muito parecida com essa, só que eu vou pegar também a posição X e ao invés de eu verificar se é maior que o canto superior esquerdo, eu vou verificar se é maior que o canto superior direito. Então self.top right na posição 0, que eu quero a posição X do meu top right. Aqui o L é minúsculo. Então, se isso acontecer, eu vou ter o meu meio aqui. Então, o pássaro vai estar percorrendo o meio do bloco. Então, self.meio é igual a true. Agora, como que eu verifico se ele está no fim do bloco, que é onde eu vou somar a minha pontuação?
eu vou verificar se self.início for verdadeiro e self.meio for verdadeiro e self.fim for falso, então not self.fim. Aqui também, para garantir que self.fim vai ser falso, eu posso colocar nos dois aqui, and not self.fim. Aqui embaixo também, and not self.fim, ok? Então aqui eu meio que restringi a possibilidade de ele ser maior que o canto superior esquerdo e o fim ser verdadeiro, né? Aí ele ia atribuir a posição início aqui, sendo que estaria no fim. Então aqui eu garanto que não vai estar no fim, Então com certeza essa condição aqui vai ser início e com certeza essa condição aqui vai ser o meio. E se o início e o meio for verdadeiros e o meu fim for falso, significa que agora o meu fim vai ser verdadeiro. Então self.fim true. Se self.fim for igual a true, eu posso incrementar a minha variável pontuação, ok? Então essa aqui é a nossa lógica de pontuação do Flappy Bird, ok? Agora então bem simples, a gente só precisa implementar, chamar as funções aqui do nosso main, beleza? Então a primeira coisa, eu vou chamar a minha variável pontuação novamente, para mim alterar os valores delas aqui no main, né? Para mim conseguir capturar o valor que foi alterado aqui na minha função da classe. E aí eu posso descer aqui embaixo, e embaixo daqui dessa parte do draw, eu vou desenhar o meu texto na tela, né? O texto de pontuação. Então eu vou criar uma variável chamada texto.pontuação. Texto.pontuação vai ter que receber quem? A renderização da minha fonte, ok? Então eu vou pegar fonte.render. Aí fonte.render recebe alguns argumentos aqui, ó. Aonde a gente vai estar passando a pontuação vai ser aqui no texto, né? Então eu vou colocar como uma string formatada. Então pontos vai ser... Opa, cliquei num negócio errado aqui sem querer. Pontos vai ser pontuação. Então a gente vai exibir o valor de pontuação. Só que eu não quero exibir assim, porque a variável pontuação ela é do tipo inteiro. E como eu só estou exibindo aqui na fonte, eu quero converter essa variável para string, porque para mim exibir ela como uma fonte renderizável, eu tenho que converter para string, ok? Os bytes eu vou deixar em true. E a cor eu vou colocar pygame.color e vou passar 255, 255 e 255 que é branco, ok? Então aqui eu já renderizei o meu texto, eu já tenho a variável que representa o meu texto, beleza? Com o texto que vai ser exibido, a cor que ele vai estar tendo aqui, só que eu ainda não posicionei o texto na tela, né? Então para me posicionar na tela eu vou utilizar janela.bleach, vou utilizar a minha variável de renderização, que é texto.pontuação, e vou colocar aqui o meu destino, que é a coordenada, né? A coordenada vai ser XY, então pode ser 2020. 2020 vai ficar no canto superior esquerdo da minha janela, né? Porque é onde a gente tem a nossa origem, que é o 00, né? Então vai ficar bem próximo da origem. Ok, pessoal? A princípio é isso para a gente fazer a pontuação. A gente teve um erro aqui, é porque aqui, quando a gente instancia a nossa classe bloco, eu coloquei mais um argumento aqui no meu construtor. Então eu preciso passar se o meu bloco é inferior ou superior. Se for inferior, ele vai cair nesse if e vai fazer esse processamento. Então eu preciso vir aqui, ó, e passar que esse é o superior e esse é o inferior. Cuidado que esta escrita tem que ser exatamente igual a esta, né? Que a gente está fazendo uma comparação direta aqui, beleza? Então agora sim, temos mais um erro. Ah, tá. Aqui faltou o rect, né?
self.rect.topRight. Eu estou pegando o top right do meu objeto rect, que é o bloco aqui. Agora sim, ó, a gente já tem a nossa escrita aqui de pontuação e está processando. Vai identificar o bloco superior, início, meio e fim, somou. Identificou o bloco inferior, início, meio e fim, somou. Então, a gente tem aqui o nosso sistema de pontuação funcionando direitinho no nosso Flappy Bird. E agora falta só mais uma etapa para a gente concluir aqui o nosso jogo. A gente já está bem avançado, a gente já conseguiu fazer o jogo praticamente inteiro, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar as colisões aos nossos blocos, que é o que a gente vai fazer na próxima aula. Quando o pássaro ele bater em um bloco, a gente quer que ele termine o jogo, né? Porque aí o jogador vai ter falhado no jogo e a gente quer terminar o jogo e zerar a nossa variável pontuação para permitir reiniciar o jogo. Então na próxima aula a gente vai implementar o sistema de colisão e vamos finalizar o jogo implementando o sistema de ele conseguir reiniciar o jogo depois que terminou, ok? Então, espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!